Meu nome é Maria Amélia Miranda, eu sou advogada especialista em direito médico. Gostaria de agradecer à Priscila pela oportunidade de participar desse vídeo do canal dela sobre temas tão importantes como direito médico, erro médico, infecção hospitalar. E para começar esse vídeo hoje, eu gostaria de começar conceituando o que afinal é erro médico. E o erro médico se caracteriza por um dano causado ao paciente pelo médico mediante uma conduta culposa, e para se caracterizar um erro médico deve estar comprovado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do profissional. Além disso, esse dano causado ao paciente pode ser não só um dano moral, que é aquele dano que afeta a personalidade da pessoa, o lado psicológico, mas também pode ser um dano material, que lhe causa um prejuízo financeiro, e também um dano estético, que prejudica a parte estética da pessoa. Além de uma reparação civil, que é a indenização que o paciente pode buscar na justiça, sendo vítima de um erro médico, também é possível buscar a responsabilização criminal do profissional se a conduta que ele cometeu estiver tipificada no Código Penal Brasileiro. Também é possível buscar uma sanção ética daquele profissional caso ele tenha infringido alguma conduta ética prevista no Código de Ética Profissional perante os conselhos profissionais, como o CFM, o CFO. E também é possível buscar uma sanção administrativa desse profissional dentro das instituições, do hospital, onde aquele erro médico aconteceu. O paciente descobre que foi vítima de um erro médico a partir do dano que lhe foi causado. Outra informação bem importante é que o prazo prescricional para ajuizar uma ação de erro médico é de 5 anos, e esse prazo começa a contar da data da ciência do dano e não da data que aquela conduta foi cometida. Os tipos de erros médicos podem ser classificados de acordo com a modalidade da culpa, que podem ser negligência, imprudência e imperícia. Então, o erro médico pode ser caracterizado por uma negligência, que é uma omissão, uma falta de fazer, uma falta de cuidar, um deixar de agir em determinada situação. Pode ser por uma imprudência, que é o contrário da negligência, que é caracterizada por uma ação, por um fazer errado, por exemplo, um médico administrar um remédio a mais do que deveria. E pode ser também o erro médico por imperícia, que é um erro caracterizado pela falta de técnica, pela falta de expertise daquele profissional. Como, por exemplo, um ginecologista fazer uma cirurgia neurológica, que é uma situação que teria alta probabilidade de dar errado. Geralmente, essas modalidades de culpa não são verificadas cumulativamente. Então, é muito difícil que um erro médico conste negligência, imprudência e imperícia ao mesmo tempo. E o primeiro passo que uma pessoa deve fazer, caso ela deseje ajuizar uma ação de erro médico, é solicitar ao hospital, ao estabelecimento de saúde, o seu prontuário médico, que é o documento mais importante da relação entre médico e paciente, e é nesse documento que constam todas as informações mais relevantes sobre aquele paciente, como o quadro clínico dele, todos os profissionais que passaram por ele, todos os procedimentos que foram feitos no tratamento daquele paciente, seja na internação, em consultas ambulatoriais e tudo mais. Então, é muito importante que a pessoa que deseja ajuizar uma ação de erro médico tenha o prontuário médico em mãos e leve um advogado especialista em direito médico, que é o profissional que pode averiguar melhor as possibilidades, as probabilidades de entrar com essa ação. Sobre a diferença entre erro médico e erro da saúde, juridicamente nós não utilizamos muito o termo erro da saúde. O que é mais utilizado é o termo erro hospitalar. Da mesma forma que acontece com o erro médico, o erro hospitalar é um erro decorrente da falha na prestação do serviço do hospital que gerou para o paciente algum dano. E da mesma forma, o paciente pode buscar uma reparação judicial também. No caso dos hospitais, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não depende da comprovação da culpa, negligência, imprudência e imperícia,
Então, torna para o paciente mais fácil comprovar aquele dano, por ele ser a parte mais hipossuficiente dessa relação. Outra dúvida muito importante que as pessoas têm quando vão ajuizar uma ação de erro médico é se devem ajuizar a ação contra o médico ou contra o hospital. E essa dúvida, juridicamente, envolve outros aspectos bem complexos também. Desde 2019, existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o tema 940, que diz que todo agente público, no exercício da sua função, que gerar algum dano a um terceiro, não figura como parte legítima das ações de reparação. Trazendo esse entendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, os médicos são parte legítima para figurarem como réus dessa ação de erro médico. Então, o paciente que entrar com uma ação de erro médico no SUS deve ajuizar contra o ente público responsável por aquele profissional, por aquele hospital. Então, a ação deve ser contra o município, o estado, a União ou o Distrito Federal. E pode ser contra também o hospital, se esse hospital for uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Se eventualmente eles forem condenados a pagar uma indenização para esse paciente, depois eles podem vir a cobrar esse valor, esse ressarcimento que nós chamamos de direito de regresso, ao médico, o agente público, responsável por ter causado aquele dano. Já no âmbito particular, o paciente pode sim processar tanto o médico quanto o hospital, ao mesmo tempo que nós chamamos de responsabilidade solidária. E da mesma forma, também pode incluir na ação o plano de saúde, caso o profissional seja credenciado do plano de saúde que o paciente for usuário. O documento mais importante, como eu já falei, para ajuizar uma ação de erro médico é o prontuário médico do paciente. E além desse documento, outros documentos também podem ser juntados, como outros laudos médicos, que mostrem o histórico da doença daquele paciente, outros receituários, relatórios, fotos também, vídeos que mostrem a lesão do dano e tudo mais. Sobre o tempo que leva um processo de erro médico, é outra dúvida muito difícil de responder, porque não existe um tempo determinado para nenhuma ação no judiciário. Geralmente, as ações de erro médico acabam demorando muito tempo para acabarem, para serem resolvidas. Isso porque são vários fatores que fazem com que esse processo demore. Um dos principais fatores para isso é a perícia que deve ser realizada na fase de instrução desse processo. E isso acaba sendo bem demorado, porque o juiz nomeia um médico perito naquela especialidade, daquele caso em concreto, e acaba às vezes demorando muito tempo para que o médico aceite essa nomeação, porque hoje em dia os tribunais pagam um valor de honorário para esse profissional e esse valor acaba não sendo muito atrativo para o profissional que não aceita a proposta e o juiz precisa nomear outro profissional e isso acaba demorando muito tempo até que um aceite fazer a perícia. E outro fator que explica essa demora também é porque quando a ação é ajuizada contra o Estado, contra a Fazenda Pública possui prazo em dobro, conforme determina o Código de Processo Civil. Então, às vezes, as ações de erro médico acabam demorando muitos anos para chegarem ao fim. Sobre as probabilidades do paciente ganhar a ação de erro médico, na verdade, nenhum advogado pode garantir ganho de causa para nenhum cliente. Mas pelas análises que eu já fiz nesse tipo de processo em várias decisões de tribunais de todo o país, algo que me chama muito a atenção é que, não raro, os pacientes acabam perdendo as ações de erro médico por não conseguirem comprovar o nexo de causalidade entre o dano que lhe foi causado e a conduta daquele profissional. Isso porque, depois de todo o processo, de todo o desenrolar, de toda a produção probatória daquele processo, e principalmente depois da perícia médica, o juiz chega à conclusão que, na verdade, o que aconteceu não foi um erro médico, e sim uma iatrogenia, que são efeitos adversos ou condições patológicas do paciente que fogem do controle daquele profissional e acaba que a responsabilidade dele é afastada por isso. Então, é muito importante deixar claro que nem tudo é erro médico. E para entrar com esse tipo de ação, é muito importante reunir toda a documentação, buscar um advogado especialista na área
que vai averiguar melhor todas as probabilidades de se entrar com ela ou não. Esse tipo de processo, além de buscar uma reparação do dano do paciente, não tem por objetivo somente reparar o dano, mas tem todo um caráter punitivo e pedagógico para quem cometeu aquela conduta. Então, possui uma relevância maior para a sociedade porque pode evitar que aquilo aconteça com outras pessoas. Sobre o aumento nos casos de erros médicos, eu até trouxe alguns dados para falar para vocês, porque no último relatório da OMS, que foi feito ainda em 2023, mostra um aumento na ocorrência de erros médicos em todo o mundo, especialmente em pessoas de camadas mais pobres. E o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, mostra que 5 pessoas morrem por minuto vítimas de erros médicos. E um dos fatores principais para que isso aconteça se deve ao aumento exponencial de médicos entrando no mercado de trabalho sem a qualificação necessária. Isso porque no Brasil existem cerca de 50 mil novos médicos por ano. Aqui no escritório, as ações de erros médicos são as mais ajuizadas dentro da área do direito médico, que é a área que eu trabalho, mas é importante deixar claro que as ações ajuizadas contra os entes públicos, hospitais, clínicas, médicos, não são só relativas a erros médicos, mas também relativas a outras infrações cometidas por esses profissionais, por esses estabelecimentos, como a violação do sigilo entre médico e paciente, a publicidade indevida nas redes sociais, a falha no dever informacional entre o médico e o paciente e outras falhas na prestação do serviço com o paciente também. Outra dúvida bem comum é se o paciente entra com uma ação contra o hospital, por exemplo, se existe algum tipo de perseguição dessas instituições com o paciente depois. Na prática, eu nunca vi isso acontecer, embora a gente saiba que existam com outras pessoas, principalmente no âmbito particular. Mas algo bem comum que dificulta que as pessoas entrem com essas ações, denunciem as más práticas médicas, são alguns empecilhos, algumas barreiras que esses hospitais colocam para os pacientes, por exemplo, na hora de entregar as documentações necessárias para ajuizar os processos, como prontuário médico e acesso às ouvidorias, enfim. Então, é importante deixar claro que, por exemplo, o prontuário médico, como é um documento do paciente, é vedado ao hospital se negar a fazer a entrega do documento ao paciente. Então, é um documento que fica sob a guarda do hospital por no mínimo 20 anos e, em caso de solicitação, o hospital é obrigado sim a entregar. Se a pessoa que deseja entrar com uma ação de erro médico não tem condições financeiras para contratar um advogado particular, ela pode buscar o auxílio da Defensoria Pública da sua cidade, que é a instituição responsável por prestar assistência judiciária gratuita e integral a quem dela necessitar. E quanto à infecção hospitalar, a infecção hospitalar também pode ser considerada erro médico se cumprir os requisitos do erro médico. Então, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma conduta culposa e tudo mais. E hoje em dia, o entendimento dos tribunais é que se essa infecção hospitalar poderia ter sido evitada e se o hospital não seguiu todos os protocolos clínicos, protocolos de higienização, não seguiu todas as recomendações necessárias para que aquele paciente não pegasse a infecção hospitalar, se caracteriza um dever de indenizar por parte do hospital. Na prática, os erros médicos mais comuns que eu vejo são aqueles decorrentes de uma negligência. Então, aqueles erros decorrentes de uma falta de agir, de uma falta de cuidado por parte do médico. Fora isso, todo caso de erro médico é sempre muito peculiar e muito diferente dos demais. Isso porque depende muito do organismo do paciente, da idade, de doenças pré-existentes. Então, todo caso de erro médico nunca é igual a outro. Com relação à perícia que é realizada no processo, muitas pessoas questionam se é o paciente que deve custear essa perícia. Em regra, nos processos, quem pede a realização da perícia é que deve pagar por ela. Mas se a pessoa não tem condições financeiras de pagar as custas do processo, as despesas processuais, ela pode pedir o benefício da justiça gratuita, o que isenta ela desse pagamento. Em caso de morte do paciente vítima de erro médico, pode ser feita uma perícia direta, que é feita diretamente no cadáver,
ou uma perícia indireta que é realizada no prontuário médico nos documentos que ficam à disposição do perito. Hoje em dia, muito raramente é feita uma perícia direta no cadáver. Hoje em dia, a maior parte das perícias são feitas só no prontuário, que é onde estão todas as informações necessárias. Em caso de anotações erradas no prontuário médico, a falta de informações necessárias, se o paciente conseguir comprovar que estão faltando informações ou que as informações que tem no prontuário estão erradas, esse fato por si só também gera dever de indenizar, caso isso tenha gerado algum dano ao paciente. Bom, eu espero ter respondido todas as dúvidas sobre erro médico e infecção hospitalar, embora sejam temas bem amplos e complexos, como vocês podem ter visto. E se vocês gostaram do assunto e desejam saber mais, podem me seguir nas redes sociais, é @mariaamelia.